Iniciando nossa parte 2 sobre o helenismo, eu vou a um lugar que todas as vezes que eu explico para meus alunos, eu tenho um baita orgulho, porque muitas vezes estava fora do currículo deles, eu acho uma coisa muito legal. Eu quero falar sobre os persas. Pergunta número 1. Tem bom domínio sobre persas? Vocês conhecem Pedro, Pamela, Daniele, Paula? Vocês conhecem bem sobre os persas ou muito pouquinho? Alexandre, Damares? Não, Tá muito bom. pouco, muito pouco. Muito bom, muito bom. Vamos contar um pouco sobre quem são os persas, então. A, a organização dos persas, ela tem um problema de documentação. Não que não haja documentação, só que muito da documentação persa que a gente tem, ao longo de vários processos, a gente acabou que não tem os tipos de relatos, os registros mais textuais. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma série de documentos, pedras, cilindro, informações importantes que marcam essa estrutura. O que a gente tem e o que a gente sabe? Muitas vezes, parte, em especial no Ocidente, parte tem uma relação muito forte com aquilo que existia entre os gregos, parte daquilo que foi interpretado, que foi guardado, que foi para os museus posteriormente, mas que foram vistos com uma certa distância. Então, a gente tem que ter um cuidado para observar essa questão. A organização dos persas, segundo uma tradição que bebe muito em visões dos gregos, então a gente tem que ter cuidado, ela se daria a partir do plano alto, do principal plano que existia da subida, entre o que era o domínio dos assírios e aquilo que seguia para o planalto do Irã. Considerando o mapa que eu tinha mostrado da vez anterior, vamos relembrar só aqui, para poder ele ficar bem clarinho. Então, olha só, quando a gente pega essa região aqui, ó, ela tem uma grande cordilheira montanhosa, e ela cria uma área de um grande planalto aqui. Esse grande planalto, que é o planalto do Irã, você sobe as colinas Corocadian e você tem o planalto do Irã. Essa grande área, que é o planalto do Irã, acaba fazendo com que esta região ficasse particularmente estratégica, porque, de um lado, ela estava de frente ao crescente fértil, de frente às estruturas relacionadas ao rio Tigre-Eufrates, as disputas com assírios em um lado, com babilônios do outro lado. Ao mesmo tempo, você tem, no outro sentido, uma fronteira que vai me levar para o mundo indiano. Paquistão, Rajastão, é que eu já estou na Índia. Quando você pega essa grande área aqui, você consegue entender o tamanho do domínio do Império Persa, da organização que vai ser feita. É dessas montanhas aqui. Segundo consta para alguns autores, essas montanhas tinham principalmente Medos e Parchuá. Os Medos eram uma organização maior, Parchuá uma organização menor, até que você teria tido, e aí vai entrar aquela coisa bem grega, o líder dos Medos tem um sonho e a figura do filho do seu neto, o filho da sua filha, ser aquele que levaria a seu fim. A criança ela é enviada para ser morta. A criança, para variar, não vai ser morta. Ele pega o líder de armas e quer punir o líder de armas, fazendo com que ele veja o que ele deveria ter feito, e faz o sujeito se alimentar dos seus próprios netos. E aí, ao mesmo tempo, do outro lado, o líder de armas passa para o lado de Ciro, que é esta grande figura, e Ciro consegue unificar os medos. Medos de Parchuá, criando os persas. O que a gente sabe dentro dessa condição de fato aonde estavam esses grupos? De fato, a gente sabe que os assírios mantinham uma relação de uma certa dominação,
utilizando em especial trocas com cavalos por armas e tudo mais, mas que em determinado momento você vai ter um levante desses grupos contra os açorianos, os assírios. Assur é a cidade, Assur e Nínive. Quando você tem essa vitória, você, a partir daí, passa a consolidar na figura de Ciro, uma figura que era a fundadora de um novo império. A nomenclatura império, obviamente, é uma nomenclatura emprestada, não existe essa nomenclatura, mas a ideia é muito forte da ideia do rei dos reis. Ciro vai estar colocando como a cada vitória militar que ele consegue, ele não efetivamente domina aquela região, impõe alguém sobre o seu governo, não é essa a maneira como ele se organiza. Mas sim, você passa a ter muito mais forte a ideia de que os reis ou aquelas lideranças políticas reconhecem que Ciro é superior a ele. E o que isso significa na prática? Algum rendimento local, envio de homens para o exército de Ciro e o reconhecimento da organização política de quando Ciro precisar deles, que eles fazem parte daquela grande organização. Pamela, acho que você tirou o áudio, ia falar e desistiu, pode falar, não tem problema não. Foi não? Então tá bom. Ciro é chamado muitas vezes de Ciro o Grande. Para que vocês tenham uma ideia, ainda hoje, no Irã, prédios públicos têm nomes de Ciro e Dário na parte de cima desses prédios, como forma de lembrança e referência. O governo de Ciro, há uma discussão, mas ele dura aproximadamente 30 anos. Dentro desses modelos, muito se fala que ele é aquele que impõe, de alguma forma, esse modelo mais imperial, no sentido que a gente lida com o império como conceito. Império não é tamanho de território, império não é a ideia só do expansionismo, apesar de estar presente, mas o império é principalmente a ideia de que são vários poderes que se associam e se reconhecem dentro de uma estrutura maior. Os reinos ou as estruturas políticas menores se mantêm, mas aquela estrutura maior ela fica consolidada. Existe um ponto bem importante que é o fortalecimento de uma religião. Muito se discute se existiria uma religião entre esses grupos ou não. E eu gosto bastante da definição sobre a ideia de que a gravação não foi salva. Opa, peraí. Volta aqui, que isso aqui não brinca, não. O upload da gravação, devido ao espaço insuficiente no seu OneDrive, que expira em 20 dias. Vou remover alguns arquivos. Ok. Não tem problema não, depois eu resolvo isso. Tem algumas coisas que eu vou ter que tirar de lá. Ótimo. Ainda bem que me avisou, porque eu já fico ligado nisso. Outra gravação está rolando. Perdão, mas eu não posso perder a gravação. Vocês já viram que tem uma série de colegas nos aguardando sobre isso. E isso é importante aqui para a gente. Então, a figura de Círio, a figura de Dário, ela é absolutamente importante. Mas eu ainda estou em Círio, não expliquei Dário ainda. Vou chegar lá. Então, a religião que vai ser identificada seria o zoroastrismo. O que é o zoroastrismo? O zoroastrismo teria surgido a partir de uma interpretação que circulava entre aquelas regiões e que, de alguma maneira, dava um sentido à própria existência. Tudo o que existiria equilibrado entre a verdade e a mentira. Tudo o que existiria equilibrado entre a verdade e a mentira. A verdade é representada por uma figura chamada Ahura Mazda, e a mentira
era uma serpente chamada de Ahriman. A ideia é que, justamente no equilíbrio entre essas duas forças, entre essas duas grandes estruturas, você consegue perceber o papel que está associado à própria religião. A imagem que está associada a Ahura Mazda e Ahriman não é base de um avanço militar nesse primeiro momento. Ciro vai estar ampliando o seu império e, para isso, ele vai utilizar a força dos seus dois filhos. Não, um documento importante. Um documento importante que a gente precisa considerar é que Ciro tem registrado um dos primeiros documentos que muita gente associa a uma ideia de direitos humanos. Eu não gosto bem dessa ideia, não, mas o documento é realmente bem impressionante. É chamado do Cilindro de Ciro. É um documento, ele foi encontrado no Iraque em 1879, está, obviamente, como sempre, no Museu Britânico atualmente. E nesse cilindro você tem uma Declaração de Libertação dos Escravos da Babilônia, Declaração dos Direitos de Escolha de Religião, Declaração de que quem era súdito de Ciro independia da etnia ou da origem de onde ele veio. A ideia de que as religiões e as formas diferentes das religiões poderiam ser estabelecidas. Seus prisioneiros de guerra estabeleceram e pagaram aquilo que estava feito ou aquilo que fazia parte daquela luta, estava tudo bem. Eles poderiam ter o direito a essa liberdade. Cara, é muito impressionante você pegar e entender essa potência, essa lógica, essa força que a gente está associando aqui. É realmente muito interessante. Eu vou tentar te explicar por quê. Não era comum a ideia de que uma religião fosse a identidade coletiva como ela é contemporaneamente. Mas, ao mesmo tempo, a ideia de você estabelecer determinados mecanismos que querem fortalecer um outro tipo de poder, além das vitórias militares, além da manutenção, além da doação, além da grande construção, isso é um marco de fato bem interessante e bem colocado a partir dos persas. Ciro vai dividir o poder dele, vai ter conquistas tanto em regiões, Ciro vai ter conquista tanto em regiões mais orientais, tanto em regiões mais ocidentais. Essas conquistas, tanto orientais, tanto ocidentais, vão levar a Ciro, vão levar a uma divisão. A ele, para as conquistas orientais, ele vai deixar como rei dos reis o seu filho, chamado Bartira. Para as posições ocidentais, ele vai deixar o seu filho, chamado Cambises. Por que esse ponto ele é vital? Por que esse ponto ele é particularmente interessante? Tanto Bartira, tanto Cambises, tanto Bartira, tanto Cambises, vão continuar a expansão política. Bartira vai ter uma série de vitórias militares no que é o atual Paquistão. Cambises vai conquistar, entre outras frentes e outros espaços, vai se tornar faraó do Egito. Nota bem, nota bem, nota bem, nota bem. Reconhecer o período e a força de um faraó mostra que as políticas se integram, sim ou não? Cara, olha que coisa. Olha como é que a mente deve bugar muito. De um lado, eu tenho a figura de um sujeito que era o rei dos reis, trabalhando várias explorações, onde o filho dele consegue expansões políticas e se torna faraó do Egito. Vai ser um faraó muito bem aceito, muito bem entendido? Claro que não. Vai ser um faraó contestado, a figura de estrangeiro, não reconhecido posteriormente, mas ainda assim é má. Quando Ciro morre, vamos ter um problema.
quem de fato deveria comandar, quem de fato passaria a ser o sucessor de Ciro. E você vai ver uma corrida dos dois, tanto Bartira, tanto Cambises, para poder retornar ao centro de poder e cada um pleitear o direito da continuidade do legado do próprio Ciro. Durante essa volta, Cambises vai morrer por conta de um ferimento que ele teria tido durante uma cavalgada, um ferimento de faca, que os gregos vão transformar numa grande fábula, como o primo dele tendo articulado para matar o próprio primo e ter o direito a essa sucessão. É muito complicado essa imagem, mas o que nós sabemos é que Cambises não chega para essa disputa. Quem chega é Dário. Quando Dário chega para essa disputa, quando Dário chega para buscar esse direito de Cambises, vemos a religião sendo colocada de uma maneira muito especial. Acontece que Dário vai encontrar já Bartira reconhecido no poder. E a ideia de que se Bartira ele era efetivamente filho de Ciro, ele era efetivamente aquele que tinha o direito a continuar, então não haveria muita discussão. Mas você vai ver uma discussão, sim, sobre se de fato, aquela imagem ou aquela figura teria direito ao trono. Se ele, de fato, seria Bartira ou não. Ciro vai alegar que um feiticeiro, simplesmente utilizando as forças e o poder de Arimã, tinha mentido, tinha vencido, tinha conseguido enganar a todos e era quem estava no poder. E ele, como descendente direto e sucessor de Ciro, amigo pessoal e conquistador de Bartira, não permitia isso. Essa imagem de Ciro vencendo a figura de Ciro, não, desculpa, de Dário, vencendo a figura do feiticeiro, tentando lembrar o nome dele aqui, Gautama, tentando vencer a figura do feiticeiro e, a partir da vitória sobre o feiticeiro, colocar de maneira definitiva seu nome na frente, no poder, é absolutamente gigantesco. É absolutamente gigantesco. Rainha, mas tem prova disso? A gente sabe se isso aconteceu ou não? Eu vos apresento a pedra de Berristum. Se vocês forem reparar, ela é esculpida inteiramente na rocha. E ela representa quando Dário deixa eu botar a imagem de baixo que fica mais claro. Dário vai, protegido por Ahura Mazda, pela verdade, descobrir a mentira de Gautama. Olha ele aqui mortinho aqui. Olha os homens de armas colocados aqui. Vai prender todos aqueles que apoiaram Gautama e criar, a partir daí, uma continuidade para o Império Aquemênido. O que é interessante observar na semiótica dessa imagem? Primeiro, contar a história. Não existiu só uma versão dessa pedra, ela foi afixada em lugares diferentes, foi esculpida, melhor dizendo, esculpida em lugares diferentes do mundo persa. Ainda hoje, algumas delas estão preservadas. 2. Não, Sidney Macau, não quero nada com você. Aqui é onde estava escrito um dos penhascos. Essa imagem aqui é a melhor mesmo. Isso aqui é uma versão dela recuperada, onde você consegue ver exatamente tanto a lógica de como a Ahura Mazda está representado e outro elemento. Repararam que Ciro
já tem a barba cerimonial esperada para normalmente quem seria o sucessor, quem se tornaria o rei dos reis. Mais do que isso, ele já ostenta um cetro e ele é mais alto que todos os outros. A figura que a liderança política era maior, tinha uma estatura maior, ela é absolutamente representativa aqui. As bases do Império Aquemênida, que é o Império de Ciro, vão estar colocadas e se difundir em todo o mundo persa. A base do Império Aquemênida, primeiro, era baseado... Deixa eu pegar o nome certo para não falar errado, porque eu falo sempre esse nome errado. Era baseado nas satrápias. O que é uma satrápia? Uma satrápia é quando eu conquisto uma cidade, eu conquisto um lugar, eu peço Aquemênida. Isso, Aquemênida. Quando eu entro numa cidade e conquisto um lugar, eu pego e peço um espaço para que eu coloque um pequeno centro de poder, uma medida de terra, uma medida de água, para que eu me faça presente e mande meus representantes. Eu treino as pessoas dentro daquela estrutura. 2, eu amplio a lógica de estradas reais, fortalecendo a integração entre as cidades maiores, e vou trabalhar a ideia de que, uma vez sendo pagos impostos e reconhecidos, está tudo bem. Me chama a atenção sempre uma estrutura do Ciro, do Dário, que me chama muita atenção. Quem conhece texto bíblico aqui? Alguém conhece? Tem noção de Bíblia? Daniel tirou até a câmera. Vou perguntar não, Daniel, fica tranquilo. Ah, tem? Quem é Daniel? Fala, Damares. O som está funcionando hoje? Não? Tá bom. Daniel é uma das figuras que vai ser levado para Babilônia durante o período do cativeiro da Babilônia. E lá vai encontrar um governo de Dário que já marca muito dessa lógica das sartrápias. Dário vai ser, ainda que rei dos reis, também reconhecido como rei da Babilônia, porque era o centro mais importante do poder. Reconhece os poderes locais, vai punir Daniel quando as forças locais vão exigir essa punição, mas quando Daniel desce a cova dos leões, não é atacado pelos leões, vai tirar Daniel e vai botar assim: agora você é meu conselheiro, e os outros vão cair. Vai gerar a libertação, vai ser a figura marcante para a própria libertação que está ali presente, que está ali colocada, trazendo, então, esse novo momento, essa disputa. Daniel na Cova dos Leões vai levar a ideia de entender exatamente o que é esse modelo do Ciro. Diferente do modelo do equilíbrio entre a Arimã e a Ahura Mazda, com Ciro a gente vai ter a imposição muito mais forte do masdeísmo da verdade. Então, sempre que uma cidade, um centro de poder se manifesta como um centro de poder importante, você passa a ter muito forte a ideia de que Ciro vai a esse centro de poder para levar a verdade, para restaurar o equilíbrio, porque é a Arimã que está fazendo o outro papel. Vai trabalhar com a ideia de exércitos formados, treinamentos específicos, e vai manter uma série de dinâmicas por todo o império. Notem, é um império já por si muito híbrido. Ele vai manter todas as tradições locais e vai começar cada vez mais a dialogar com uma série de tradições presentes dentro desse Império Aquemênida. Pegaram essa imagem? Porque essa imagem é importante. Quando a gente consegue entender melhor sobre isso, a gente consegue finalmente entender que a partir dos conflitos, a partir do encontro entre esses dois grupos, lembra que eu falei lá dos gregos? Você vai ver Dário tendo uma disputa importante, que é muitas vezes chamada de guerras médicas, aonde você vai ter, primeiro, as disputas em relação à Jônia.
A ideia de como os jônicos, que são um dos grupos gregos, vão se levantar contra a expansão de Ciro, vão pedir apoio justamente à figura relacionada aos espartanos e vão marcar uma primeira movimentação de conflito. Depois, a expansão dos persas, a vitória em Termópilas, o domínio e o papel de Salamina. E aí vem, o que é esse papel de discutir essa cultura? Heródoto é uma figura central para a gente entender. Heródoto, de alguma maneira, dá as bases do helenismo para a gente. De um lado, o papel mais importante de Heródoto é explicar para o grego quem ele é e por que ele é grego, dentro daquele campo de disputa. Heródoto, muitas vezes, para quem não está lembrando, é aquele que é chamado do pai da história, o primeiro historiador, aquele que fez a primeira história. Heródoto é muito mais do que isso. Heródoto é um baita articulador político e faz uma engenharia de entendimentos de forma muito grande. Heródoto vai ser considerado muitas vezes um etnógrafo. Vai escrever sobre Babilônia, vai escrever sobre o Egito, vai escrever sobre os persas, vai tentar entender sobre essas civilizações. Muito se discute se ele foi ou não, se ele teve ou não, pouco importa. Ele já dá muitos subsídios para que a gente consiga entender e mostra que essa ideia de que essas culturas não dialogavam, não se reconheciam, não é real. O campo de batalha é também um campo de trocas, é também um campo de uma série de disputas importantes. E é desse campo de troca e é desse campo de disputas que você vai conseguir perceber como, de alguma forma, você passa a ter as relações estabelecidas, as organizações políticas, as disputas sociais, elas vão estar colocadas dentro do hiato bárbaro-civilizado. Num primeiro momento, a construção do persa como bárbaro, ela é fundamento. Se você pega os relatos da Batalha de Termópilas, como chegam seres abundantes, como fazem chover os arcos, como é a ideia de tentar construir algo absolutamente impressionante. Quando você passa a ter, dentro desse campo de disputa, dentro do entorno de 449, as disputas da hegemonia dos atenienses, a vitória estabelecida sobre os persas, o afastamento, você consegue entender aquelas disputas que eu expliquei da Guerra do Peloponeso. Rainha, mas e o que está acontecendo com os persas do lado de lá? Xerxes vai ser considerado uma liderança política mais fragilizada e vai tentar recuperar os territórios que também vinham sendo contestados do Oriente, ao invés de tentar novas expansões. O filho dele, Ataxerxes, vai tentar consolidar alguns exércitos de volta em elementos mais orientais para que a gente consiga entender sobre isso. Eu queria falar para vocês de um historiador que fala sobre essa construção e que ela é muito importante. Chama-se François Hartog. François Hartog, ele é um historiador muito relacionado à maneira de pensar a própria produção da história, o nascimento da história, a construção do historiador como aquele que trabalha e discute o outro. E ele vai estar colocando de uma maneira muito clara como a construção do Heródoto, a partir do momento que ele faz um espelho, que ele constrói a imagem de um grego versus a imagem do estrangeiro, do persa, ele, de alguma maneira, ajuda a organizar, a arquitetar, a discutir sobre essas questões. Gregos e persas originalmente não existiam. Por isso a ideia de não colocar o helenismo como a ação de A contra B ou de B contra C, ela precisa ter um certo cuidado. Por isso eu, apesar de entender e respeitar as leituras decoloniais,
eu ainda tendo muito mais a entender esse mosaico de relações, ainda entendo muito mais a entender esse processo de dinâmicas e políticas diferenciadas. Então, o que a gente tem no século IV? De um lado, os gregos em crise, tendo que apelar para a Macedônia, ainda que mantendo vários traços culturais que foram elencados, afirmados, as peças de teatro. Cara, muito que a gente tem já é dessa Grécia tardia, não é lá do classicão. Então, você tem todo um debate sobre o que é o mundo grego, como é que você vai manter o mundo grego, como é que você tem uma instrução importante relativa a isso. Por outro lado, você tem muito fortemente a ideia de que o Império Persa precisa se reafirmar. Se tivermos os dois grandes conquistadores aquemênidas, você precisa com que aqueles que sucedem, aqueles que continuam, aqueles que dão as novas notícias, façam e mantenham a mesma estrutura, a mesma força, a mesma ação. Chegamos aí, então, ao momento que a gente falou antes. Helenismo, se vai ser desse encontro de Alexandre, nós precisamos contar sobre quem foi Alexandre da Macedônia, sobre que história é essa relativa a Alexandre da Macedônia, que processo é esse que está ali relacionado. Então, vamos lá? Primeira coisa importante, vamos deixar... Primeiro, falei dos persas, falei das coisas, mostrei uma... Damares está de mão levantada, eu não vi, mil perdões. Não, levantei agora, desculpa. Só antes de passar para para Alexandre agora, eu só queria tirar uma dúvida. No livro de Daniel, que está no Velho Testamento, voltando um pouquinho, tá? Lá no capítulo 6, fala então de Daniel na Cova dos Leões, tem toda a história toda, né? Mas aí eu fiquei na dúvida. Dário era medo, correto? É Não, isso. era persa. Era persa. Repara, lá aparece como medo. Sim, eu sei. Isso. Isso. Mas lembra que os medos, na prática, eles eram frutos dessa unificação. Muito se discute que os hebreus identificavam eles muito mais como medos, tal qual como os gregos, no primeiro momento, indicavam eles muito mais como medos. A boa parte dos autores hoje consideram que, na verdade, isso era só uma forma de diminuir mesmo, de tirar a legitimidade dos persas, porque os medos eram um reino mais antigo, mas que não de fato, você não teria essa figura dos medos exatamente como central, não. Muito bem. Então, consegui entender. É maneiro isso, né? É, Se você muito. diz assim, cara, eu li isso 12 mil vezes na vida, eu não sabia nem de onde tinha vindo. Exatamente. E a ideia só, no caso de Daniel na Cova dos Leões, seria para que ele fosse adorado, Dário fosse adorado, só ele, se não fosse, seria jogado na Cova dos Leões, é mais ou menos isso? Mais ou menos. Se você pega Dário, não trabalha com esse sistema de adoração se você vê do outro lado. Pois é. Quem trabalha com isso é a Babilônia. A Babilônia vai trabalhar com a ideia de que o rei da Babilônia ele precisa ser adorado, ele está ali abaixo de Marduk, ele é o representante de Marduk. Lá na Babilônia, o rei é o deus ali mais importante da Babilônia. Então, quando você tem essa figura, esse papel lá do Marduk, do papel do papel lá de Marduk, da maneira como você tem essa figura, os conselheiros relativos a Dário têm uma preocupação que ele pareça um rei da Babilônia e pressionam para que ele pareça. Mas os posicionamentos, se você for ver, mesmo aqueles que estão relacionados a Dário, ele, o tempo todo, o Dário é errático em aceitar essas estruturas. Claro que se falando e colocando da ideia do próprio texto bíblico é diferente. Não vai aparecer exatamente com essa forma.
mas quando você vai lendo as entrelinhas e vai lendo os dados mais estruturados, é isso que você consegue enxergar. Exatamente. A gente tem uma visão quando você se cria ouvindo, né, e falando sobre a Bíblia, e Uhum. aí quando você vai estudar história, é um confronto, né, porque é muito diferente do que está escrito lá. É interessante sobre isso. A gente primeiro precisa entender. Se eu tinha um grande professor, um grande amigo, que era cristão, seguia, esqueci agora qual era a tradição que ele seguia, e evangélico, e ele discutia bastante sobre isso. Falei assim, cara, como é que você tem coragem, alunos dele, evangélicos como ele, de discutir isso? Ele falou, vamos lá, vamos separar. Quando a gente fala de religião, eu entendo que eu trabalho com inspiração. Inspiração eu não preciso nem ler para aquilo estar inspirado. Então, a ideia de pegar a semântica, a retórica, você entendeu errado, você não precisa nem ler, porque aquilo você sente. Então, inspiração é isso. Para além de inspiração, eu tenho dado como investigador. Eu sei que aquele povo fazia os seus registros como forma de manutenção da sua identidade. Eu consigo lidar com isso. Eu consigo lidar com isso. Eu consigo lidar que aquilo, como inspiração, aquelas palavras vão se traduzir, vão chegar, vão me explicar, vão me levar, vão me dar um sentido. Não porque eu estou lendo ao pé da letra. Porque se eu for ler ao pé da letra, boa parte do trabalho que é feito, de evangelização, discussão, ela não se dá. Você pega aquilo e você faz reflexões sobre. Não é uma leitura linear. Vamos embora ler o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Não, normalmente é salteado que você acaba lendo. Ainda que na escola bíblica e tudo mais, você faça um outro tipo de leitura, um outro tipo de processo. Exatamente. É isso, é isso. Obrigada. Né? Mas é maneiro, né? Eu adoro essa discussão. Com todo carinho, eu gosto mesmo. Acho que ela é fundamental assim, para a gente poder entender algumas coisas, entender alguns processos. Excelente pergunta, tá? Excelente pergunta. Vamos seguir. Então, quando a gente pega a figura de Alexandre, a primeira coisa que a gente precisa entender é a Alexandre tem legitimidade. A figura da sucessão entre os macedônios, ela tendia a ser pelo filho mais velho, mais bem-sucedido e reconhecido. Essa é a grande questão, reconhecimento. O que a gente chama de reconhecimento naquele momento? Não é teste de paternidade. Reconhecimento naquele momento é quando você pega essa figura e o grupo reconhece. Não, você de fato é o digno sucessor, você é capaz de fazer, você. Não é simplesmente porque você é filho. O pai, inclusive, pode dizer: não, você está fora da aliança de sucessão, você não tem condições, você não vai chegar, você não vai fazer, você não vai. Isso é uma coisa. Uma outra coisa é você imaginar, você colocar, você entender que a linha de sucessão ela não tinha essa proximidade. Tinha sim. O pai do Filipe da Macedônia, do Filipe II, já tinha sido um dos primeiros. É Filipe IV. Filipe da Macedônia, fica mais fácil. A sucessão ela já vinha sendo marcada e vinha sendo colocada, e Alexandre, desde muito jovem, vai mostrando determinadas aptidões. Mas eu preciso que Alexandre também tenha legitimidade entre os gregos. Alexandre vai ser enviado, num primeiro momento, depois vão os sujeitos lá, Alexandre vai ser enviado para poder garantir que ele possa, ao longo do tempo, ser devidamente reconhecido, trabalhado, discutido e vai se tornar o grande sucessor, tanto intelectual, quer dizer, ele é reconhecido intelectualmente por aquilo que ele fez, por aquilo que ele conseguiu fazer, ao mesmo tempo, ele tem o reconhecimento dos gregos por ter passado por Aristóteles, por ter passado por figuras que representam todo aquele papel, todo aquele histórico, todo aquele saber
vinculado às relações políticas, às relações de poder, às relações sociais, às relações estruturais daquela sociedade. O que eu estou querendo dizer com isso, gente? Eu acho que não estou deixando de forma tão clara. Eu quero que isso fique muito claro. Alexandre é macedônio até a última raiz do cabelo. Alexandre é macedônio até a última raiz do cabelo. Por quê? Porque ele vem da sucessão militar, ele participa dos treinamentos, ele é reconhecido pelos guerreiros, ele mantém uma estrutura política no entorno dele. Ponto. Ponto. Alexandre é profundamente reconhecido por isso. Por outro lado, Alexandre também será reconhecido entre os gregos por se aproximar dos elementos esperados da cultura grega. O que significa isso? Ter sido educado por Aristóteles, participar de jogos. É bem interessante essa questão dos jogos. Alexandre vai aos jogos, se prepara, disputa, mas não joga. E muitas vezes, quando foi questionado por que ele não fazia, e ele vai dizer, é uma tentativa de não humilhar todos os outros que passariam ali, de não deixar humilhados aqueles que para sempre ficariam marcados, porque ele simplesmente ganharia todos os torneios, ele ganharia todos os jogos. Então, para que as pessoas ainda assim pudessem e mantivessem essa relação, ele teria a humildade de não competir. Ele teria a humildade de se manter fora dos jogos. E eu acho fabuloso. Eu simplesmente acho fabuloso essa construção. E repara, por que eu gosto tanto dessa construção? Porque justamente ajuda a gente a entender o que era Alexandre, o que era exatamente essa figura, o que significava dentro daquela estrutura a força que ele tinha, que ele obtinha, que ele reproduzia. Alexandre, num primeiro momento, vai estar precisando se consolidar dentro do próprio mundo grego. O que significa isso, rainha? Que elementos são esses que você está sinalizando para que a gente possa estar entendendo com mais clareza? Alexandre começa a ter um reconhecimento em 336. 336 é quando o pai dele, Filipe II, morre. Em 336, ele ainda era muito jovem e muito se discutia se ele deveria ou não ser aquele que deveria ser o sucessor. O Olímpia vai fazer todo um trabalho, vai fazer toda uma discussão para poder mostrar como não há possibilidade de qualquer outro sujeito assumir essa condição. Como é que Alexandre faz isso? Como é que ele consegue isso? Alexandre vai estar entrando e mostrando que ele tem uma base fundamental sobre aquelas formas, aquelas estruturas e aqueles poderes. Muito se discute, tem uma carta apócrifa que teria sido escrita pelo próprio Alexandre. Apócrifa é porque a gente não tem se é efetivamente ele que escreveu ou não. E aí ele vai estar colocando sobre a importância do domínio dos generais, das forças, das estruturas que ele precisava manter para que os gregos permanecessem juntos. Quando você faz a Liga de Coríntio e você coloca os gregos sobre uma unificação forçada por Filipe II, é uma unificação que olha para Filipe II e o vê como inimigo.
quando Alexandre se assume falando como um grego, se colocando como um grego, descendente de um grego, mas ao mesmo tempo, para os guerreiros macedônios, ele se apresenta como sucessor de Filipe II, um homem de armas absolutamente capaz, ele reúne duas forças estruturais importantes. Ele reúne duas estruturas que ficariam difíceis de ser rompidas naquele momento. Então, quando ele vai entrar nas disputas com os persas, tudo vai ser um grande processo de legitimar aquilo que já havia sido conquistado anteriormente. Notem, Alexandre da Macedônia é sucessor de uma unificação dos gregos sob o comando de Filipe da Macedônia, que era constantemente contestada. Alexandre assume o poder, vai estar defendendo todo um conjunto de relações de que ele é legítimo. Mas falta alguma coisa para ele ser legítimo, não falta? O que falta, Dani? O que falta para um rei mostrar que ele é sinistro mesmo, que ele pode comandar, que ele é brabo? Poder ele já tem. Poder ele já tem. Exército casamento, ele já tem. Casamento ele já tem. Guerra. Guerra! Se não ganhar, se não bater o coleguinha, o rei não é rei. O rei não é rei. Só se ele ganhar a guerra, né? Claro. Mas repara, muitas vezes até se ele perder dá para ele negociar. Mas se ele não fizer, a covardia é pior do que não tentar. Cara, olha que sinistro. Um rei que se legitima por poderes militares não pode se dar o luxo de não guerrear. Psicopata. Para aquela sociedade, não. Para a nossa, a gente vai partir dessa lógica. Mas, cara, mundo antigo, monarquia legitimada. Mundo antigo, monarquia legitimada, estrutura de poder, precisa provar que você pode ser o senhor. E aí, Alexandre tem uma oportunidade. Tem um território na Ásia Menor que não é central, não é importante, não é central, não é importante, não é uma figura das mais que é granica. Mas repara, é domínio persa. Tem uma ação direta de estar entrando no inimigo, não está mais mexendo com os gregos, vai gerar espólio de guerra, vai gerar retorno, e é a primeira batalha de Alexandre só 2 anos depois que ele está no poder. Ele tinha 19 anos. Depende, então, a variação dos números, mas vão arredondar. Amigo, 19 anos. E ele vai fazer questão de comandar o fronte de batalha. A Batalha de 334 é considerado a primeira grande vitória contra os persas na Ásia Menor. É a primeira vez que você passa a ter um trajeto que vai num outro caminho do que não somente aqueles de cada um ganhou a sua posição, de que, olha, nossa grande vitória foi ter tirado os persas daqui, agora você vai e consegue conquistar os persas. Deixa eu mostrar onde é granico, que eu acho que é legal para vocês verem. Só um segundo. Que só abrindo aqui. Tem o caminho dele aí, é legal pra caramba. Que aí a gente vai conseguir entender exatamente esse jogo. Não bloqueia, não. Peraí. Deixa eu ir no outro aqui. Aqui, esse trajeto também tá bom. Abrindo.
Dá uma olhada aqui interessante aqui, tá? Vocês estão vendo aqui, ó, onde era a Macedônia, como é que Alexandre vai estar aqui, ó, o centro do poder dele estava em Pela, e como você vai ter, ó. Então, ó, Bizâncio está aqui, Tebas está aqui, Atenas está aqui, então, ó, é quase que uma área de terra onde ele vai. Granico está aqui. Quando ele conquista Granico, você vai dizer o seguinte: rainha, não é uma grande batalha. Esse mapa é fora de série, tá? Ele está no Wikipédia, não é nenhum mapa, oh meu Deus, mas ele é muito legal. E ele ajuda a entender exatamente isso. Conforme ele vai conquistando as vitórias, ele que tinha conseguido unificar, o pai dele, né, tinha unificado, mas agora uma vitória como Granico ajuda que ele consiga um grande ponto militar. Os caminhos que vão ser relacionados vão ser todos aqui, ó, no eixo da Turquia. Abidos, Mileto, Helicarnasso, todas as cidades históricas gregas no primeiro momento, que estavam sob o comando dos persas. Todo esse domínio dá uma legitimidade diferente para Alexandre aqui. Mas tudo muda a partir daqui. Repara bem, quando você sai da Capadócia, sai da Turquia, e você finalmente entra em uma área que ela não era dominada mais historicamente por você, já seria uma coisa interessante, não seria? Agora observa o que vai acontecer nessa batalha. Deixa eu botar um outro mapa aqui. Observa o que vai acontecer nessa batalha. O ataque disso. Deixa eu ver se eu consigo um desenho, porque aí o desenho ele é absolutamente fora de série. A grande questão é que Alexandre vai se mostrando um grande estrategista. E o fato dele se mostrar um grande estrategista vai começando a chamar a atenção. Em Granico, ele já usa uma manobra que depois ele vai conseguir utilizar novamente. Deixa eu botar. Ele vai organizar o exército trabalhando diretamente com a forma como ele próprio vai fazer grandes ataques. Então, ele vai estar colocando, de um lado, os tessalônicos, as regiões gregas que estavam diretamente relacionadas com ele, mas ele vai manter uma tropa de elite diretamente relacionada com ele. Quando essa tropa de elite abre um campo no flanco, essa tropa de elite quebra o espaço entre os grupos. E aí ele faz o martelo. Os gregos contratam uma série de mercenários e fazem o bloqueio da saída dos persas. E é assim que você vai ter a primeira vitória em Granico. Só que a batalha de Isso, ela ainda vai ser mais importante. Por quê? Na batalha de Isso, você vai ver que a Dário vai finalmente cair para Alexandre. Em 336, só um ano depois da Batalha de Granico, isso vai ser dominada. Era uma cidade importante, estava no limite, só que o próprio Dário III estava comandando, o líder, o filho de Artaxerxes, estava comandando as forças ali. Quando viram que o ataque de Alexandre estava muito efetivo, eles organizaram um plano para que você fugisse flanqueando. Só que vocês viram como é que Alexandre combate, com a ideia de uma tropa de elite entrando com um assalto mais rápido por uma via. Ele vai repetir a tática. Ele vai destacar a cavalaria e vai fazer o ataque pelo flanco. O que é um ataque pelo flanco? Só para entender em estrutura de batalha. Você tem um ataque aqui, frontal. O ataque frontal, você está vendo todos os inimigos. Então, você avança ou você recua dentro de uma determinada posição. Você pode ser com infantaria, que você faz com parede de escudos,
ou você pode ser com cavalos. Com cavalos você pode atacar em Cunha, você pode atacar em U, você pode atacar em Cunha, você pode atacar em U, você pode fazer várias formações com esses cavalos. Os romanos, por exemplo, preferiam ir muito apertadinhos entre um e outro para dar o ataque mais forte no inimigo. Grupos germânicos, por exemplo, preferiam atacar mais facilmente em ponta para poder sair mais fácil. Os persas estavam se defendendo numa linha de defesa funda, aonde se você, qualquer um, tentasse entrar, imagina isso aqui, ó, qualquer um que você tentasse entrar, você ia fechando e você ia acabando com o inimigo por aqui. Conforme isso foi sendo feito, o grupo que estava com Ataxerxes tentou fugir. Só que Dário vinha com uma estratégia militar de tentar... Alexandre, com a estratégia militar de flanquear, não era para pegar Ataxerxes que estava fugindo, mas era para poder entrar e romper isso aqui. Se você quebra essa linha por dentro, tu não consegue fazer esse movimento, certo? Quando ele está fugindo, quem é que ele encontra? O próprio Dário. O próprio... Meu Deus. Dário III, é isso mesmo. Meu amigo, a batalha foi sangrenta. Muito se dizia que ele tinha menos homens, que aquela batalha não tinha certeza. No momento em que você vê o rei capturado, a liderança, o rei dos reis capturados e a fragilidade estruturada, você cria um problema. Nota, essa grande vitória de Alexandre vai estar se consolidando até o ponto em que ele vai a Gaugamela, em 331. Gente, é muito rápido. A primeira grande vitória é em 334. Em 331, ele já está dentro dos espaços que eram tradicionalmente do Império Persa. Já não era uma área de avanço, já não era. E aí vem o ponto máximo. Em 330, Alexandre vai invadir a própria cidade coração da Pérsia, a joia da Pérsia, que é Persépolis. A ideia de invadir Persépolis bota fim à dinastia, bota fim a Dário. Dário vai cair, se no primeiro momento ele é capturado, vai fugir, tem todo um horror. Ali acabou. A dinastia Aquemênida, em 330, com o ataque a Persépolis, acaba. Em menos de 5 anos, uma das vitórias mais esperadas de vingança do mundo grego acontece. Então, repara, sabe aquela falta de legitimidade que Alexandre tinha ao assumir a posição, porque o pai tinha imposto toda aquela força? O que representa agora? Representa uma nova estrutura. Só que aí vem. A partir do momento que você tem essas vitórias, seria normal você imaginar que parei, conquistei, retornei, vou impor aonde eu tenho e acabou, certo? Para um rei que se legitima a partir do campo de batalha, isso é certo? Definitivamente não. E aí vão começar os grandes debates sobre o helenismo. Quando Alexandre vence as áreas da Ásia Menor relacionadas à Anatólia, o braço de São Jorge, aí a mapa, pelo amor de Deus. Tá bom, tá bom, tá bom. Vamos voltar ao mapa. Então, vem comigo, ó. Alexandre sai daqui, do entorno da Grécia, e no primeiro momento ele vai ter várias conquistas aqui, ó. A gente chama tudo isso aqui de braço de São Jorge. Isso aqui tudo é parte da Turquia. Quando você sai da Turquia, quando você entra numa outra área e você começa a ter novas disputas, você passa a ter os ataques vindo até aqui, ao coração do Império Persa, até a cidade de Persépolis. Nesse momento, para os grupos gregos,
isso aqui, o interesse acabou. Conquistei aqui, afastei o inimigo, talvez algo aqui me interesse. Essa vitória aqui já não é central. E muito se começa a discutir. Dessas discussões vão aparecer um ponto muito interessante. Alexandre vai ser coroado rei dos reis. Alexandre será coroado rei dos reis. Alexandre se casará com a viúva de direito de Dário III. Rainha, mas eu vi num filme que Alexandre era homossexual. Vamos lá. Vamos ter alguns cuidados. Dentro do mundo grego, a ideia de sexualidade ela não tinha as mesmas características da nossa sexualidade. Alexandre tinha relações, possivelmente, com traços que poderiam ser homoafetivos ou não, e isso não era incomum no mundo grego, a essas afetividades, e o casamento não era necessariamente vinculado a essas afetividades. O que nós sabemos, o que a gente pode colocar, é que esse é um marco importante. Alexandre ser coroado, reconhecido, não é exatamente uma coroa, rei da Pérsia, rei dos reis, se casar, ele representa uma estrutura política da qual ele não necessariamente estava rompendo de maneira absoluta a estrutura de poder, os papéis de poderes locais, mas vinha trazendo novos marcos. Que marcos são esses? Alexandre vai impor em cada grande centro conquistado um centro de cultura grega fosse organizado e estabelecido. Eram as Alexandrias. Ali deveriam ser organizadas bibliotecas, ali deveriam ser erguidos templos a deuses gregos, ali deveria ser mantido uma parte da Grécia e uma parte daquela história como fundamento e como processo dessa expansão de Alexandre. É nesse momento que a gente começa a entender uma crise, mas que é um elemento interessante. Alexandre começou a incorporar vários elementos da tradição oriental. Rainha, a gente não tem prova disso. Tem, inclusive o traje de batalha. Tá? O Alexandre passa a utilizar os trajes do rei da Pérsia. É o proskainesis, que era uma outra forma... Ele adota os trajes e ele adota o proskainesis. O que é isso? Você passa a ter que reverenciar o rei. Não existia essa ideia de referência ao rei dentro do mundo macedônio. E ele, ao exigir que ele fosse reverenciado, obviamente isso gerou algumas críticas importantes. 2, ele vai incorporar as elites persas ao seu governo. Ele mantém a ideia das satrápias. Vocês lembram que é a satrápia? Eu crio uma cidade com as características persas, aonde eu me coloco, um centro de água e cobrança de impostos. Agora eu crio Alexandrias, ou mantenho as antigas satrápias com esse papel de dialogar com essas Alexandrias. Então, ele vai manter um centro de estruturas de poder. Outro traço muito interessante vai ser com que Alexandre vai organizar em 334, em 334, uma cerimônia aonde ele vai fazer com que vários nobres gregos e macedônios se casem com mulheres persas. 324 mesmo. Vários nobres gregos e macedônios se casem com mulheres persas. Gente, imagina, uma grande cerimônia de casamento, onde você traz nobres de todo lado para conhecer as esposas, elas não conheciam, as esposas, filhas de nobres importantes. Por que os homens eram os gregos? Por que os homens eram os gregos? Porque é um marco da influência e do poder. Os homens tinham que ser os gregos. A sociedade tem modelo patriarcal.
Então, esses homens gregos vão se casar nessa grande cerimônia. Cara, essas misturas, esses elementos culturais vão estar colocando uma série de elementos que vão estar deixando muito forte que isso valia para todos. Aliás, o próprio Alexandre se casa em Susa. Ele se casa com Roxana da Báctria, que é uma nobre persa importante, filha de lideranças políticas locais importantes, e que vai, de alguma maneira, gerar uma série de sinais. Notem, que sinais Alexandre está dando? A cultura persa ela é parte da sua estratégia política de dominação, sim ou não? Do outro lado, para essas primeiras conquistas, Alexandre também vai manter uma série de helenizações. Alexandrias, novas cidades, professores a serem disseminados e levados, e a obrigação da língua. Alexandre vai colocar que o grego koiné, o grego popular, passa a ser a língua formal, administrativa, é óbvio. Não é o nosso modelo de língua falada cotidiana, mas os documentos e os registros administrativos todos deveriam ser em koiné. Notam que isso é uma estrutura de poder bem importante? Noto o cansaço batendo em vocês. Sim, eu entendo. Sim, a mudança de horário no 8h30 é legal, mas no 10h30 já bate um desespero. Ok. Eu quero fechar ainda sobre Alexandre e a continuidade da expedição dele, e aí a gente vai para Egito, aí já entra mesmo no que era o segundo dia. Primeiro dia, como é que vocês foram? Vocês gostaram? Manifestações, pontos, questões, ideias. Gostaram do meu fundo? Dessa vez eu resolvi adotar um fundo para ficar uma coisa mais clara. Fale, Damares. Eu queria fazer um comentário que eu já fiz lá no outro curso ainda sobre educação, a história da educação. A diferença do estudo hoje, né, no colégio do meu filho, que por acaso se chama Alexandre, e estava aqui há pouco, inclusive complementando algumas coisas que o professor dizia, ele já estudou. Lá no final do ano passado, do 6º ano, e agora do 7º, já, né, dando continuidade, como a gente é carente disso. Nós estamos aprendendo agora coisas que as crianças estão aprendendo, né? E como está sendo importante para mim, que pretendo ser uma profissional da área, ter todas essas informações, né? Há um movimento aí que a gente precisaria gerar no futuro, né? Para que a gente possa realmente ter na faculdade um aprofundamento, né, desses temas todos. Mas é maravilhoso e hoje foi muito proveitoso para mim. Proveitoso mesmo. Maravilha, que bom. O André trabalha com um sujeito chamado André Bueno, que estuda Oriente, ele fala muito sobre isso. Ele fala assim, a gente é orientofóbico. Assim, o que seu filho vê na escola da Marisa é muito legal, porque já é uma escola que já está com esse foco. Tem muitas que não chegaram nem perto. Estudos de África, estudos de Oriente já estão muito frágeis. Então, pô, que maravilha que teu filho já tem um professor que passou por formações como essa e já é capaz de tocar isso bem. Isso é muito bom. Diga, Alexandre. Professor, talvez eu esteja adiantando um pouquinho aqui a dúvida, mas você terminou num ponto que me fez pensar aqui algumas coisas. Essa questão do koiné, essa área tão ampla sobre o mesmo domínio, você acaba facilitando o trânsito de pessoas ali, você não tem mais uma divisão de impérios, então fica de alguma maneira mais fácil das pessoas transitarem, você estimula o comércio, você estimula o trânsito intelectual ali, aquelas trocas. De alguma maneira, assim, é algum exagero a gente fazer alguma relação de que esse ambiente criado, esse ambiente cultural, esse ambiente, isso facilitou de alguma maneira futuramente ali uma certa foi um facilitador da expansão do cristianismo ali, com questões do Império Bizantino. É possível fazer essa relação, essa ponte É meio forte, mas é uma reflexão legal. Assim, eu acho que é sempre um material legal de estudo. Você tem 3 grandes fenômenos que acontecem ali, né? Você tem o helenismo, depois você vai ter o cristianismo e depois você ainda tem o islamismo. Todos eles vão conseguir uma disseminação
muito forte, de alguma maneira, de um elemento cultural compartilhado ali de uma maneira bastante interessante. Eu sempre tenho minhas dúvidas na longa duração. Mas, como eu digo para um grande amigo meu que adora longa duração, eu falo assim: eu não vou dizer que você está errado, só que a gente investiga diferente. Então, eu vou responder igualzinho. Pode ter relação, mas aí eu tenho que ir lá no jogo do time da longa duração, que eu não me atrevo, não, mas que se o pessoal defende, quem sou eu para dizer que não dá? Pô? Longa duração, Brodel, né? A longa duração do Brodel. Uma repaginada, né, da longa duração do Brodel, que aí trabalha com a ideia de que a cultura ela fixa, ela dissemina de outra forma, transveste, tá? É isso mesmo. Obrigado. Fala, Dani. Acho que eu sou a única que sou de pedagogia aqui, acho que é todo mundo de história, acho que é por isso que às vezes eu fico tão assim, perdida do perdido. Eu falei, meu Deus do céu, Você eles vai estão ser a perguntando. pedagoga mais historiada que tem, é esse o ponto. Eu falo, gente do céu, tá todo mundo aqui ou é da UERJ ou da Estácio, todo mundo de história, eu tô aqui da pedagogia. Eu falo assim, estou quase me afogando, mas eu tô aqui, levanto a mão, mas É isso. é assim que eu tô E, fazendo. e repara, você está crescendo. Quando a gente se desafia, a gente cresce. Quando a gente fica parado no mesmo lugar, eu já fiz o caminho inverso, esqueceu? Eu também vim da história. Você tem alguma dúvida que eu tenho em bom domínio pedagógico? Você viu. Eu tô aprendendo, tanto da É, pedagogia quanto da história. você não me viu brincando de pedagogia? Eu não faço bonitinho, não chego bem bonitinho? É isso, é isso. Eu fiz outro caminho também. Já passei por isso aí. As primeiras discussões didáticas dava vontade de chorar. Hoje eu adoro. É isso aí. Mas diga, se é como se ia fazer alguma pergunta ou é só o comentário mesmo? Perdão. Não, só comentário mesmo. É maneiro. É maneiro. E seja muito bem-vindo, isso é bom demais. Diga, Pamela. A cultura dos macedônicos era muito diferente da dos gregos, que foi bem aceita a ida do Alexandre para Grécia e tal. Maravilha de pergunta. A fronteira de macedônios e gregos ela é muito próxima. Então, a ideia de que houve algum isolamento entre essas duas culturas é equivocado. São culturas que se reconhecem, que se valorizam e que estão ali há muito tempo. E o domínio e a força que os gregos tiveram durante muito tempo certamente foi uma zona de influência. Uma vez eu também fiz essa pergunta e o meu professor ele explicou isso utilizando os vasos gregos. Eu não tenho tanta aptidão quanto ele para achar o vaso agora, eu não vou nem tentar. Mas depois ele entra. Os macedônios aparecem em vários vasos gregos muito antes de Alexandre, muito antes. Ele fala, não vou dizer que eles são bem retratados, assim, as mulheres macedônicas são pintadas, cabelo todo pro alto, os homens macedônios que são meio monstruosos, e então você tem uma imagem deturpada, mas uma imagem que está ali presente. Há muitos gregos que trabalham com a ideia de ser bárbaro mesmo. É bárbaro. Bárbaro é aquilo ali. Mas, ao mesmo tempo, a cultura militar dos macedônios é uma coisa muito forte. E é essa cultura militar que acaba não permitindo que os gregos continuem uma certa ação ali naquele momento. Então, a resposta é: não, os gregos não aceitaram bem, por isso aquele processo todo com Alexandre. Alexandre é quase que um produto dessa relação, quase que um produto para que isso funcionasse. Talvez ele tenha sido desembalado um pouco antes do que ele gostaria, mas ele claramente é um produto dessa tentativa dessas aristocracias dialogarem. Por isso ele diz que ele manda representante aos Jogos. Macedônia disputa Jogos Olímpicos, mas não pode ganhar o prêmio. Não, isso é fora de série. O macedônico vem, participa dos jogos, da peça, de tudo, das joanísticas inteiras, bebe o vinho, todo mundo, tá tudo certo. Aí ele foi fazer lá a disputa da corrida. Aí ele ganhou a corrida. Tá bom, parabéns. O vencedor é o segundo lugar. Cara, é fora de série, né? Mas é um elemento que eu acho que explica muito bem isso, exatamente a pergunta que você me fez. De que assim, pô, foi bem aceito, foi tranquilo? Não, teve nada de tranquilo. Mas teve uma dinâmica. Foi? Diga, Pedro.
Professor, só para ver se eu tô conseguindo, meu pensamento tá indo para o lado certo. Pelo que eu tô pensando aqui, não dá para pensar no helenismo como um bloco único, né? O que eu tô percebendo é uma imersão de culturas, uma entrando na outra e surgindo uma nova, como se fosse camadas geológicas, assim, né? Surgindo. Então, eu acho que o helenismo é dividido por fases também, né? Vão vindo as Sim. fases. Existe aquela discussão que eu fiz no início das formas, né, como se usa, e é muito discutido isso, tá? O quanto, de alguma maneira, então, por exemplo, quando os autores discutem, não teve helenismo nenhum, é um pouco jogando no limite, que eles sabem, não é que não teve, a cultura oriental já estava lá. É como se ela já tivesse características que a gente vai chamar de helenismo desde sempre. Isso que vocês estão vendo como algo novo, eu não sei do que vocês estão falando, não. Ao mesmo tempo, quando a gente dá uma investigada, cara, casamento de Susa, a maneira como a cidade é conquistada, a coroação do Alexandre, tem vários elementos que me dão ali que não é exatamente uma ideia de que está aceito muito bem, não estou nem ligando para isso, nem de um lado nem de outro. Eu concordo com você, são camadas que se sobrepõem em momentos diferentes. E mais, tá? Eu vou mais longe, nenhuma região vai ficar igual a outra. Eu, na parte final da aula, eu vou mostrar os resultados do helenismo. A gente passa a ter vários reinos depois locais que claramente vão ter essa característica híbrida que a gente está falando aqui. Não, show, porque às vezes a gente até na época da escola, a gente estuda como começou no ano tal, foi isso, Isso. foi aquilo, e não tem como, né? Não, não tem lógica. Literalmente, quando fala assim, começou ali, discutiu aqui, tocou. Cara, não tem lógica. Tá faltando alguma coisa. Muito bom. Rapaziada, eu amei, assim, eu tive que reestudar helenismo, muita coisa. A última vez que eu tinha. Eu já dei bastante aula de antiga, a última vez que eu dei aula de antiga foi num sufoco da UERJ, então já tinha revisto, já tinha material. Mas foi muito legal para mim rever um monte de coisa, rever um monte de dados. E tem mais coisa para a gente poder falar. Na quinta-feira a gente está junto aí de novo. Muito obrigado, tá? Pela troca com vocês, pela presença aqui. Falou? Paulo hoje ficou quietinha. A hora que vem eu cobro falar, não tem problema não. Tchau, tchau. Valeu. Boa noite, tchau. Boa noite.